Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Mestre! Jesus! Nós vamos morrer! As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? A graça e a paz do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, daquele que nos ampara, que nos ama, que cuida de nós, que nos sustenta em todos os níveis da nossa existência, no nível físico, no nível intelectual, no fortalecimento espiritual, que conduz à base e à perfeita conduta para o equilíbrio em torno de tudo aquilo que somos e temos para realizar. A paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Jesus Cristo de Nazaré, ele disse: "Vos dou a minha paz, deixo a minha paz. Não a deixo como o mundo a deixa, mas na minha paz terás descanso." A paz de Deus, ela excede toda tribulação que possa nos conduzir à perturbação. Estar em paz com Deus consiste no fato de ter uma relação com Deus. E a paz de Deus não é semelhante à paz que o mundo dá. É uma paz dotada de amor, de carinho, de fidelidade. É uma paz constante. A paz de Deus não é especificamente a ausência de tribulação, mas o total fortalecimento da paz e da expressão de algo que nos envolve quando a tribulação nos atormenta. Que essa paz possa fortalecer você a cada manhã, que essa paz possa estabelecer na sua vida todo o amor, o carinho e possa nos conduzir em triunfo, haja visto a necessidade que temos por intermédio dela.
Antes de fechar esse bloco, deixe-me dar-lhe uma base bíblica, da onde Jesus Cristo de Nazaré fortalece, estabelece e determina a paz sobre nossas vidas. João, capítulo 14, versículo 27, diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus também disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos leva a vencer os conflitos cotidianos pela paz que Ele tem. E Ele não dá a paz como as coisas do mundo dão. A paz por um efeito da bebida, do álcool, ou a paz pelo contemplar da bela natureza. A paz de coração, que fortalece o Espírito que em nós habita e nos faz nos conduzir em graça, gozo, glória e triunfo. Que no programa de hoje você seja envolto por essa paz e em torno dela alcance a capacidade de viver melhor e perceber quão grande e magnífico é o amor de Deus a favor de cada um de nós. Se mantenha aí, não saia daí, nós retornamos daqui a pouco, dando continuidade ao Voz de Deus de hoje. Até lá, Deus o abençoe. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção pra você. Mortos ainda aqui estão. Eu não deixarei que as aves e as feras os comam. Oh não. Digam para o rei que eu não vou descansar. Dia e noite vou adorar sem parar, até que Ele venha. E me prostrar
pastor de nossas almas. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região, agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor, Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Glória a Deus, que bom estarmos de volta na continuidade do nosso programa. Chegou um momento que sempre consideramos sublime, pois é o momento da Palavra de Deus. Viva, eficaz e perfeita, a Palavra de Deus nos traz tudo aquilo que ansiamos, que precisamos, que necessitamos. E se não estamos ansiosos de nada, precisando de algo ou necessitando de tudo, todas as coisas que de bom estão em nós ao ponto de nos manter em equilíbrio, serão em nossas vidas então multiplicadas. Se você tem necessidade de benefícios, alcançará. Se você já tem os benefícios, se multiplicarão, porque a palavra de Deus ela não volta vazia sem que se cumpra o objetivo para o qual ela está proposta. E há uma proposta sempre de justiça, de amor, de carinho, de fidelidade, de bondade e de expressão eterna e completa para as nossas vidas por intermédio da palavra de Deus. Então vale a pena manter-se aí ao longo desses 10 ou 12 minutos ouvindo de Deus aquilo que Ele preparou por intermédio desta obra, ou seja, a voz de Deus para a sua vida. Quero então fazer a leitura bíblica com você, que está no livro de Marcos. O capítulo é o 4, versículos de 35 a 41, que dizem: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A vida tem seus ciclos. E dentro dos ciclos temporais, naturais da vida, temos os dias de bonança, de céu azul, de sol claro, de tranquilidade, de boa temperatura, de equilíbrio da natureza. E tão certo quanto é a qualidade de um dia como esse, é a transformação de toda a situação temporal que se torna adversa em torno de um dia que estamos vivendo. Apesar de toda a tecnologia que nos leva a perceber quais são as condições do tempo, o Deus de todo o tempo, que tem comando sobre os homens e a natureza, a qualquer momento altera o quadro que até então consideramos normal de um ciclo da vida em torno da natureza. Então, de uma hora para outra o tempo é bom e de uma hora para outra o tempo é tempestuoso, que nós chamamos de tempo ruim. Jesus Cristo de Nazaré chama os seus discípulos e o tempo era bom. Era um tempo de bonança, de tranquilidade. Mas também era um tempo de sair da zona de conforto, da tranquilidade e adentrar dentro de um outro nível. E disse-lhes: Passemos para outra margem.
Jesus deu uma ordem, Jesus ordenou, Jesus deu um comando e disse a eles que entrassem no barco e fossem para o outro lado, para outra margem, para um outro ponto, para um outro nível. Eles entraram no barco segundo uma ordem, segundo um comando, segundo uma palavra dita por Jesus. O tempo se alterou. A tempestade se levantou. Um maremoto tomou conta das águas, grandes ondas, intenso vento, e as coisas começaram a ficar complicadas ali. O barquinho começou a balançar. Parecia que iria à deriva e a água não parava de entrar no barco. Jesus Cristo de Nazaré nos dá comandos, nos dá ordem, nos leva a desafios, mas nunca nos deixa sozinhos. Ele estava no barco. Ele estava deitado no barco e na polpa do barco colocou ele numa almofada e debruçou-se ali e descansava. Tranquilo, descansando. Enquanto tudo aquilo se dava, os discípulos em pavorosa, imaginando então ir à deriva, acordaram o mestre em desespero e disseram-lhe: Mestre, não importa a ti que nós venhamos a perecer? Eu estou tentando passar uma coisa para você, amigo. Jesus Cristo de Nazaré sempre irá se importar com você. Jesus Cristo de Nazaré não faz nada de propósito, mas com um propósito. Jesus Cristo de Nazaré não os chamou para aquela travessia para que eles viessem a morrer afogados, para que o barco rachasse no meio, para que eles entrassem em polvorosas ou fossem consumidos pela tempestade. Jesus Cristo não é maldoso, Jesus Cristo é bondoso e com Cristo nós podemos todas as coisas. Ele estava descansando, porque ele sabia aonde estava e aonde chegaria. E as tempestades da sua vida não lhe retinham as suas convicções. Muitas vezes as tempestades nos colocam em desespero e estamos em lugares seguros. Muitas vezes estamos ali na segurança do nosso lar, olhando para a rua e percebemos que o vento é forte, que o tempo escureceu, que os raios são constantes, mas estamos ali totalmente protegidos. No entanto, agoniados e enfraquecidos pelas consequências da tempestade que de forma alguma nos aferem. Jesus estava ali. E quando Jesus acordou, Jesus olhou para eles e deu uma ordem aos ventos. E deu uma ordem à tempestade. E tudo virou bonança. E tudo se acalmou. A admiração dos discípulos foi imediata. Eles ficaram impactados e perguntavam-se uns aos outros: quem, pois, é este, que até mesmo o vento e o mar se aquietam mediante as suas ordens, mediante a sua palavra? Querido telespectador, muitas situações, muitos ventos contrários, muitas tempestades, muitos maremotos, muitas situações adversas têm se dado na sua vida para que todos percebam quem é este que caminha com você. Quando você está nas suas maiores crises, quem tem caminhado com você? Pois são nas maiores crises que, lamentavelmente, os amigos se distanciam. Que são nas maiores crises que, lamentavelmente, até mesmo nossos entes queridos não se aproximam, mas ficam todos olhando ao longe, tentando imaginar como faremos para sairmos desse emaranhado, desse temporal, dessas grandes ondas que parecem querer levar à deriva nosso barco, o barco da nossa existência, o barco da nossa travessia, o propósito do novo alcance, o superar de um grande desafio. É exatamente nesse momento de ausência de muitos daqueles que nós esperávamos a presença para que nos ajudassem a remar o barco em torno de um vento que traz uma série de contrariedades, que Jesus Cristo de Nazaré se manifesta. Ele se apresenta onde ninguém se apresenta. Ele está onde ninguém está. Ele não estava alheio a toda aquela tempestade, de formas que ele levantou-se para apaziguá-la. Mas ele estava descansado num Deus que tudo pode, que tudo faz, que muito opera. A Bíblia não relata, mas ele estava deitado e uma vez acordado pôs-se em pé.
Eu fico a imaginar como um homem se consegue colocar em pé em meio a grandes ondas, uma tempestade terrível, um vento constante, e ele de pé num pequeno barco com mais 12 homens. Ele se coloca em pé, ou seja, o barco balança muito, mas ele não perde o equilíbrio. No meio da tempestade, é fato, é real, a realidade nos demonstra que raios trovejam de um lado, raios resplandecem do outro, o vento sopra, a água nos molha, o cabelo balança, a situação nos parece que vamos à deriva, mas precisamos ter equilíbrio. O que Jesus teve naquele dado momento ali foi um equilíbrio. O equilíbrio mantém a visão original daquilo que nós vamos alcançar e não a visão momentânea daquilo que supostamente estamos vivenciando. Assim como é certa a tempestade momentânea, tão certo será a bonança que está por detrás dela. A tempestade traz sempre por detrás de si a bonança. A tempestade traz em si mesmo todo um agito, toda uma perturbação e um ambiente de destruição. Mas por detrás dela há uma bonança. Estou tentando passar uma coisa importante para você, querido telespectador. Tempestades não são para sempre. Elas têm o seu tempo. Elas têm o seu tempo. É preciso nós estarmos então o quê? Equilibrados. Ainda que o barco esteja chacoalhado de um lado para o outro. Jesus Cristo de Nazaré disse para eles que eles atravessariam. Eles não estavam só, eles estavam com Jesus. Com Jesus você consegue completar a sua travessia. Sem Jesus, o seu barco tende a rachar no meio. Jesus pôs-se em pé, deu a ordem e demonstrou a todas as adversidades que ele era com seus discípulos. Jesus era com seus discípulos e os seus discípulos eram com ele. Não basta Jesus querer ser com você se você não for com ele. Não basta você querer atravessar sozinho se você não atravessar com ele. Eu quero finalizar a minha mensagem dizendo para você: nas travessias da sua vida, as tempestades são inevitáveis. As soluções reais, eternas, concretas, absolutas e que conduzem você aonde você almeja, conforme os critérios da bondade que Deus deseja para que você se sinta realizado, faz-se necessário Jesus estar no barco da sua vida. Caso contrário, você tem a possibilidade de ir à deriva. E com ele, por mais intensa que seja a tempestade, você tem a convicção de alcançar a bonança. Que a graça e a paz de Deus envolva você e você possa ter entendido a mensagem a você transmitida no dia de hoje e por intermédio dela alcance a qualidade de vida que você merece. Nosso programa ainda não terminou, querido telespectador. Logo mais eu volto fazendo uma oração com você e dando os recados, como sempre é da nossa prática em o nosso programa. Por favor, não saia daí. Ainda quero orar e abençoar a sua vida. Retorno logo mais. Que Deus o abençoe. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Glória a Deus, estamos no último bloco do nosso programa.
E não podemos deixar de informar você que o programa Voz de Deus é mantido pela SENGE, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Na tela está o nosso endereço geográfico, o nosso número de telefone e também transcorre, por consequência, o nosso endereço eletrônico. Então, na página da internet você vai poder conhecer bem o nosso trabalho, no nosso telefone você vai poder fazer um contato conosco e quero convidá-lo então a nos visitar. Temos culto quarta-feira, 19h30, o nosso culto da Vitória. Sábado, você que é jovem e deseja conhecer uma galera legal, sarada e cheia do Espírito Santo, 20h, o culto do Atitude Jovem, a nossa galera jovem reunida na igreja. E domingo, então, nos unimos a todos, tendo a nossa celebração da família, a partir das 19h. Saiba, vai valer muito a pena estar conosco e perceber como o Espírito de Deus se move em nosso meio. Quero fazer uma leitura bíblica com você antes de orar rapidamente no Evangelho de Marcos, o capítulo 9, o versículo 23, que diz: E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se você pôde crer em tudo aquilo que foi dito, não haverá impossíveis para você, porque tudo é possível àquele que crê. Deixe-me fazer uma oração. Pai, eu creio que a Tua palavra foi expressa, que o programa foi manifesto neste dia e que todos aqueles que nos assistem agora obtiveram edificação. Que Tu possa operar os Teus milagres, acalmar as tempestades e fazer valer o Teu desejo em nós, de formas que possamos viver tudo aquilo que é de melhor em Ti e termos bonança e eterna paz. Eu Te louvo, Te agradeço e glorifico por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus abençoe você sobremaneira e até a próxima edição do A Voz de Deus. Um forte abraço e até lá.